Bom dia, meu nome é Otávio Gomes Lima e vou falar sobre o quadro Renascimento de Vênus. Antes de criar essa tela, Sandro Botticelli costumava pintar cenas bíblicas. Foi depois de uma viagem a Roma e onde ele esteve exposto a muitas obras da cultura grego-românica que ele, no regresso para casa, ele ficou tão inspirado no que viu que ele começou a pintar cenas baseadas na mitologia. O quadro do Renascimento de Vênus foi encomendado por Lorenzo de Pier Francesco, uma pintura importante na sociedade itálica. Lorenzo atuava como banqueiro e político e encomendou com Bossetti uma primeira peça para decorar sua casa. O resultado da encomenda foi produzida entre 1482 e 1485 e foi até hoje considerada uma obra-prima da pintura ocidental. Muito obrigada. Oi, meu nome é Beatriz Firmo Lima dos Santos e eu vim apresentar o meu trabalho de história. Alguns especialistas argumentam que a deusa Lua não representaria a paixão terrena carnal, e sim a paixão espiritual. Apresenta-se de forma similar às antigas estátuas de mármore, cujo candor teria inspirado o escritor do século XVIII, Antônio Câmara. Esguia e com longos membros e traços harmoniosos. O efeito causado pelo quadro, no entanto, foi um paganismo, já que foi pintado em época em que a maioria da produção artística tinha temas católicos. Por isso chega a ser surpreendente que o quadro tenha escapado das fogueiras de Savonarola, que consumiram outras tantas artes de Boutique, que teriam influências para Vênus, assim como vários outros detalhes menores Não revela o restrito realismo clássico de Leonardo da Vinci ou Rafael. Não se sabe tais detalhes construíram erros artísticos ou licença artística. Não chegaram a atrapalhar a beleza da obra, e alguns negam que sugerir que seriam presságio ou vindouro. Maneirismo. É isso. Falou! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Maria Desbaldarani e eu irei falar sobre as curiosidades do quadro O Nascimento de Vênus. Então, como já sabemos, de acordo com o que Otávio disse, o quadro foi a encomenda de Lorenzo Francesco Medici, que ele encomendou para decorar a casa dele. O que muitas pessoas acreditam que é esse o significado. Exatamente por isso que o quadro foi criado, né? Mas muitas pessoas acreditam que a deusa da beleza pintada no quadro foi a amante dele, Simonetta Cattaneo Vespucci, que por sua vez era esposa de um cara rico lá, comerciante. Bagunça, né? Ela era também considerada um ícone de beleza na época, que ela já tinha até sido servida de inspiração para outros artistas. O Botticelli, ele inovou tanto nesse quadro que ele quebrou tantos padrões que foi o primeiro pintor a pintar uma mulher nua que não fosse a Eva, porque naquela época os quadros tinham muitas cenas religiosas e eles pintavam muitas coisas de significado bíblicos, mas o Botticelli pintou uma mulher que não tinha nada a ver com a religião e ainda mais nua, né? Foi bem um evento naquela época. Então, naquela época foi a têmpera sobre tela. Então, não era muito famosa naquela época pintar sobre tela, porque era mais conhecido como pintar nas paredes ou sobre pedaços de madeira, o que tinha que ver o tamanho para não ser tão pesado, para poder fazer isso tinha que estar lá quando via pintar nas paredes. Mas dessa vez, sobre a tela era muito melhor, porque simplesmente podia enrolar, né, e levar para o seu estúdio. Mas aí eu venho falar, vocês devem se perguntar, o que é têmpera? Têmpera é uma mistura sobre algo que seja aglutinante. O que é aglutinante? É algo para juntar esses pigmentos, tipo uma liga. Pode ser água, ou a clara de ovo, né? E naquela época não tinha como comprar tinta lá, naquela época.
Então, eles próprios tinham que fazer essas pinturas, não, essas tintas. Voltando mais sobre Simonetta Vespucci, ela viveu em Porto Venere, uma cidade à beira-mar. Qualquer que tenha sido a inspiração do artista, parecem haver influências de obras como Metamorfose e Fauste, ambas de Ovídio, e versos de Poliziano. Mas vocês acreditam que essa arte já quase foi queimada? Enfim, existia lá um monge na época que ele promovia tipo um evento que era chamado a Fogueira das Vaidades, onde ele incentivava as pessoas a queimar obras de arte que não fossem sobre o tema religiosidade. O que salvou essa obra do Botticelli foi que começaram a relacionar ela com símbolos religiosos. Por exemplo, a concha, que é considerada um símbolo da fertilidade, feminilidade, ela também era utilizada no catolicismo, até em batismos, para poder pegar água. Então, no nascimento de Vênus, podia ser interpretado como uma cena de batismo, onde ela já estava lá dentro da água, podia ser o renascimento dela após o batismo. Eles inventaram tudo uma história por trás disso, só para não queimar, e ainda bem que ela não foi queimada. Bem, observando a pintura, como vocês podem ver, aqui nesse canto existe o deus do vento, Zéfiro, assoprando com a ninfa que era sua esposa, chamada Clóris. Eles estão assoprando ali a Vênus, soprando rosas para ela, ajudando ela a chegar em terra firme, porque, como podemos ver, ela está no mar em cima de uma concha. E ali do lado direito está a deusa Hora, aos pés de Vênus, para poder cobri-la com um manto. Isso significa que tudo aquilo que floresce durante a primavera. Então, foi isso. Obrigado por verem a minha parte e